Boa tarde. Iniciamos nesse dia 30 de setembro de 2024, às 15 horas e 2 minutos, audiência pública das avaliações das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do ano de 2024 no município de Votorantim. Estamos a serviço de Votorantim, aqui na gestão atual, com a prefeita municipal Fabíola Alves da Silva, secretário Anderson Luiz Rocha, que teve uma reunião importante que ele não pôde participar, e estou eu aqui, Roberto Dias da Silva, atualmente como diretor da contabilidade. Primeiramente, a gente vai apresentar a respeito do sumário, o objetivo da audiência, o relatório resumido da execução orçamentária, o demonstrativo do resultado primário, depois o resultado nominal, demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias, demonstrativo de apuração das despesas com pessoal, demonstrativo de apuração da receita da corrente líquida, relatório de gestão fiscal, aplicação dos recursos próprios em ensino, aplicação com recursos do Fundeb e aplicação dos recursos próprios em saúde. Qual que é o objetivo da audiência pública? A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne os riscos e corrigem os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Na realidade, o objetivo, conforme já foi dito, é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no segundo quadrimestre de 2024, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei da Responsabilidade Fiscal, a saber, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O primeiro relatório que a gente vai ver aqui é o relatório resumido da execução orçamentária. Esse relatório, conforme já o próprio nome diz, é um resumo do que aconteceu na execução orçamentária. Contabilmente, a gente chama ele de REREL, né? Mas é mais um aspecto contábil. Aí nele, a gente vai mostrar aqui, a gente tem as receitas que foram previstas e realizadas, e também temos as despesas que foram fixadas e liquidadas. Está travando? Não, é no REREL, lá no comecinho. Então faz o seguinte, dá para entrar no segundo aí, porque eu também coloquei uma segunda opção aí. Porque daí coloco o outro lá, não sei porquê. Esse aí acho que não está na ordem. Não, estava interessante. Porque daqui ele já, aquela tela já coloriu. Ah, entendi. Entra ali na audiência, por favor. Audiência. Entra aí nesse PowerPoint aí. Esse?
Vamos ter que passar nesse, outro está travando. Que é o mesmo... Esse é o relatório que eu falei, né, é um relatório resumido da execução orçamentária. Aí, nesse caso aqui, nós estamos só com as receitas. Pode passar para o próximo, por favor. Aí estamos com as despesas. E aqui nós temos um resumo do que aconteceu. Oh. Ok. Então, aqui nós temos um resumo, né, do que aconteceu. No caso, as receitas correntes, que foram cerca de 455.226.197, isso aí foram as previstas, e as arrecadadas, 433.225.380. Já as receitas de capital, previstas, R$ 19.476.202. É isso aí. Então, conforme eu havia falado, né, temos a receita prevista, a receita corrente, e agora temos a receita de capital, que prevista foi 19.476.000, só que realmente arrecadada foi 2.706.000, resultando numa receita prevista inicial de 486.162.000, só que a receita arrecadada foi 453.681.000. No próximo, agora a gente vai ver as despesas liquidadas. As despesas liquidadas, temos um total aqui de R$ 461.427.333. E levando em conta que a despesa com pessoal e encargos sociais foi R$ 210.522.832, equivalendo a cerca de 45% da despesa. Partindo para o próximo aqui, nós temos o quadro do superávit e o déficit. As receitas realizadas foram 453.681.000. As despesas liquidadas, 461.427.000. Num déficit de 7.745.732. Fazendo uma comparação do ano passado com esse, em 2023, tivemos um resultado, a total de receitas arrecadadas foi 351.832.988. Total de despesas liquidadas em 2023, 313.417.000. Resultado, 38.417.793. Já em 2024, o total das receitas arrecadadas, 453.681.000. E as despesas liquidadas, 461.427.000. Resultado foi 7.741.732.
de déficit. Agora aqui nós temos os quadros da disponibilidade financeira. Pode passar para lá. Aqui um resumo do quadro, ou seja, existia um saldo de exercício anterior de 73.683.000. O ativo financeiro, 122.307.000. O total passivo, 162 milhões. Resultado financeiro foi de 33.879.000. O próximo relatório é o demonstrativo do resultado primário, ou seja, a capacidade da prefeitura em honrar os pagamentos das dívidas somente utilizando as receitas próprias. Mostramos primeiro as receitas, agora temos as despesas. O quadro resumido do resultado primário. Receitas fiscais líquidas, 422.442.000. As despesas fiscais líquidas, 458.514.000. E o resultado primário é de menos 36.072.000. Conforme já havia falado, deixa eu ver aqui. Esse é o quadro do resultado primário. Agora nós vamos apresentar o demonstrativo do resultado nominal. O resultado nominal, que é a equação ativo disponíveis mais haveres financeiros, menos o resto processados mais os depósitos restituíveis. Isso deve ser maior que a dívida consolidada. Então o valor nominal vai ser negativo. A dívida fiscal líquida em 12 de 2023 era 83.151.846 e a dívida fiscal em 8 de 2024, ou seja, no presente quadrimestre, 83.854.239,43. Resultado nominal, 702.392,67. Agora vamos para os demonstrativos da receita e as despesas previdenciárias. Primeiro foi as receitas, depois foram as despesas. A receita foi, as receitas previdenciárias, 87.599.000. E as despesas previdenciárias, 76.057.000. Aí temos o quadro, resumido, que as receitas previdenciárias realizadas, 87.599.173, e as despesas previdenciárias realizadas, 76.057.000. O resultado previdenciário foi um superávit de 11.541.458. Agora aqui nós vamos para alguns índices importantes. Esses índices são muito importantes. No primeiro caso ali, é o índice pessoal. Ou seja, há um valor máximo que se pode ser gasto com pessoal. E isso não pode passar 54%, conforme está dizendo ali. Alerta vermelho, jamais pode passar 54%. E o 51,3%, que está ali em amarelo, no caso é um prudencial. Chegando nesse valor, tem que tomar algumas providências. Então, esse aqui é o gasto teto da receita líquida. No segundo caso ali da saúde, aí já inverte. Há um valor mínimo a ser gasto, que não pode ser menor que 15%. Aqui é um valor mínimo. A mesma coisa com a educação. Há um valor mínimo que não pode ser menos que 25%, gasto com a educação. No último caso ali no Fundeb, que também é uma verba diferenciada, existem duas exigências. A primeira exigência, tudo que for repassado para o município, é exigível usar 90% dele no exercício. Não pode usar menos que 90%. Essa é a primeira exigência.
A segunda é que tudo que entrar do Fundeb, 70% é o mínimo que você pode usar com os profissionais da educação. Agora, aqui nós temos o demonstrativo de apuração das despesas com pessoal, Poder Executivo. O próximo é o demonstrativo de apuração da receita da corrente líquida. Então, nós temos o quadro resumido que, somadas as receitas dos últimos 12 meses, nós temos 626 milhões 9 mil reais de receita corrente, a soma dos últimos 12 meses. As despesas somadas equivalem a 74 milhões e 20 mil reais, chegando à corrente líquida de 551 milhões 988 mil, que isso aqui vai ser a base para a gente achar lá o percentual do máximo com folha de pagamento. No próximo relatório, aqui tem um relatório da gestão fiscal. No próximo relatório que a gente vai ver, vai verificar se a situação é favorável, no quesito não ultrapassar o percentual de 50%. Ou seja, no ano passado, no segundo quadrimestre de 2023, o percentual sobre a RSL atingiu 45%. Nesse ano, nesse quadrimestre, mais precisamente, atingiu 44,01%, ou seja, o limite legal é 54%, ou seja, uma situação favorável. Agora vamos para o próximo relatório, que é o relatório com gasto com saúde. A gente verifica ali que o gasto foi de 27,79, certo? Sendo que o mínimo aqui é 15. Aplicação em saúde. No segundo quadrimestre de 2023, atingiu um índice de 39,62%, percentual de aplicação. Nesse ano aqui, nesse quadrimestre, 27,79%. Ou seja, maior que 15%, ou seja, é um índice favorável. Agora vamos para aplicação com os recursos próprios de ensino. Que aqui o valor mínimo é 25%. 25% do que foi arrecadado deve ser direcionado à educação. No terceiro quadrimestre de 2023, o índice foi de 25,32%. Nesse terceiro quadrimestre, nesse segundo quadrimestre de 2024, o índice está em 25,40%. Ou seja, uma situação favorável, já que a mínima é 25%. Agora nós vamos aqui para o Fundeb. O Fundeb que tem que ser naquela proporção, 70% para os profissionais de educação e 30% para os demais. Vou passar para o próximo. Então, no terceiro quadrimestre do ano passado, os percentuais com profissionais de educação foram gastos 96% do 100 recebido. E o valor liquidado, 99,49%. Ou seja, os dois índices foram atingidos. E nesse ano aqui não foi diferente também. Situação favorável, porque nós estamos com 92,81%, sendo que o mínimo é 90%, e no de baixo aqui 98%, sendo que o mínimo é 70%. Agora, abertura para alguma pergunta? Isso.
Tá em quanto? 45 alguma coisa. Tá ba... Opa. 44,01. 44%. Sinal de alerta, já tem que tomar algumas providências. Não pode deixar no 54. Você nos falou que tem um alerta de 51,3, que é amarelo. Esse é o indicativo de quando chegar nesse limite a gente tem que tomar alguma providência. Isso. Tá. Atualmente a gente está em quanto, então? Em 44%. 44%. Esse que você falou, 51, é chamado de limite prudencial. Perfeito. E aí a gente viu também anteriormente que a gente está com déficit, logo no começo das apresentações, de 7 milhões. Esse déficit seria do quê? Não é um superávit aí, as outras partes tinham um superávit. Aí de 700, não, déficit? Não, voto vai naquele 700 ali. Só que nesse 702 aqui é um bom sinal, entendeu? Tá. Nesse caso. Aí porque sempre é negativo a conta. Isso. Perfeito, então anterior. Aí. Então, porque aqui, na realidade, o que aconteceu aqui, nessa situação, houve um pouco, a despesa foi maior do que a receita. Por quê? Porque ali a receita realizada, porque se estima uma receita. E depois tem que haver a realização. Geralmente se estima num ano, para realizar no outro. Só que muitas das vezes a receita, ela vem menor. Então, por isso que aqui está com déficit. Entendeu? Gastou mais do que estava previsto em receber. Porém, ainda não finalizamos o ano. Isso. Vai chegar isso. No padrão previsto. Perfeito. Obrigado. Alguma pergunta a mais? Alguma pergunta a mais? É negativo, aqui é negativo. Só que aqui no caso, se você olhar ali embaixo, no caso de receita primária, dele conseguir pagar somente utilizando a receita da prefeitura, entendeu? Então, quer dizer, você pode pagar com outras verbas. Isso. Isso, mas os 70% é mais vinculado aos profissionais de educação mesmo. Pode, não há problema. Não pode ser menos. O mínimo é 70%. Que foi o caso aqui. Foi o caso. Isso, é prioridade. E também todo o dinheiro que entra no Fundeb, você não pode... 100% no caso, você tem que gastar no mínimo 90%. Ok? Pode. Ok? Mais alguma? Então, nesse momento, eu agradeço a presença de todos. Às 15h26, nós encerramos esta audiência.